Baixar mais um pouco. A paz do Senhor Jesus. O dia está bonito hoje, né, gente? É um dia lindo, né? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. A partir do seu versículo de número 8. É um texto bastante conhecido. Você sabe que esse tempo aqui é um tempo de fome, de escassez. Por quê? Porque não chovia. E eles viviam justamente da colheita. Então, se não chovia, automaticamente imperava a seca. E aí, automaticamente, sem água, não havia condições de sobrevivência. E tudo isso começa a partir do capítulo 17, do versículo de número 1, quando Elias, o profeta, vira para Acabe e diz assim, ele vai projetar para a gente: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E você vai observar que essa seca, ela vai durar 3 anos e meio. Quanto tempo eu falei? 3 anos e meio, é o tempo da seca, é o tempo que ela vai durar, que não vai chover. Depois de 3 anos e meio, Elias sobe ao monte para orar e manda seu moço ir ao cume do monte e observar se ele vê alguma coisa. Na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, citado por ele, e Elias entende que haveria uma abundante chuva, e assim aconteceu. Bem, só que nós estamos falando de 3 anos e meio que não choveu. E durante esse tempo, então, houve muita fome, muita dificuldade, e muitos problemas que foram somatizando, e crescendo. Eu acredito que você conheça bem esse texto. E aí Deus primeiro pega Elias, porque o profeta lança uma palavra, mas também está debaixo dessa palavra. Então, ou seja, houve uma seca, e ele fazia parte também daquele momento difícil, né? É o profeta que sentia a dor do dono da profecia. Ele vai profetizar e ele vai viver aquilo também que ele profetizou. Só que Deus pega Elias e Deus leva a Querite, as torrentes de Querite. Vira para eles assim: Elias, aqui na torrente eu vou te abençoar. Você vai beber das águas dessa fonte e você vai ser alimentado pelos corvos. Vou mudar a natureza do corvo, e ele vai te trazer pela manhã pão e carne, e ao anoitecer pão e carne. Isso dura em média de 6 meses, ele sendo sustentado pelo corvo, até que a Bíblia diz que a fonte secou. E aí o Senhor vira para Elias e diz assim: agora, Elias, eu quero que você vá para Sarepta, e lá você vai ser sustentado por uma viúva. Quando ele chega em Sarepta, você vai observar que ele vê uma mulher apanhando lenha, e ele vira para essa mulher e diz assim: faz o seguinte, traga-me uma vasilha com água para eu beber. Eu quero começar a te mostrar que existem elementos no meio do caos,
no meio da seca, no meio da dificuldade, que Deus vai preservar para você. Dentre eles, não era um momento difícil, não havia uma escassez de água, claro que havia. Então, como que ele pede água para essa mulher? Ela tem um discurso pronto aqui, você vai ouvir o discurso dela daqui a pouco, mas a pergunta é: como que ele vai pedir água num lugar em que há uma escassez de água? Como assim? Isso começa a nos mostrar que existem algumas coisas no meio da dificuldade que Deus vai preservar, porque há um propósito estabelecido, e o propósito é a sua sobrevivência. Então Deus está dizendo que quando você olha e diz assim, mas não existe mais nada, Deus olha e mostra assim, como assim? Eu preservei. E às vezes há uma necessidade de um profeta para ativar isso em você, para começar a mostrar para você que existem elementos guardados por Deus no meio de tudo isso aí que você está vivendo, no meio desses pensamentos, no meio dessas incertezas que você vive. Deus mostra que existem elementos, eu repeti isso pela terceira vez, e não gosto de fazer, preservado por Ele. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que tem água dentro da sua casa. Fica por aí? Não, porque ele pede água, e essa mulher, nos versículos posteriores, versículos número 11, assim, indo ela buscá-la, ou seja, ela olha e diz assim, tem água em casa, eu posso servi-lo. De repente você olha para a tua vida e você diz assim, eu não tenho nada. Você já viu Pedro, quando diz assim, Senhor, nós pescamos durante toda esta noite e nada apanhamos? Você vê que o nada é muito forte. Ele diz, nada apanhamos, nós nos dedicamos durante toda uma noite. O nada, amados, precisa ser analisado de uma forma muito clara. Por quê? Porque nós não apanhamos nada nesta noite, mas nós apanhamos na noite passada, na noite retrasada, na outra e na outra. O que Deus está falando com você? De que existem peixes que foram pescados nas outras noites. O insucesso é só nessa noite, porque essa noite tem um propósito. Mas nas noites que passaram, você foi bem sucedido na sua pesca. Então, não olhe para a sua vida hoje, ou o diagnóstico daquilo que você está vivendo hoje, e coloque isso como regra. Não é regra. Não tem hoje, mas teve ontem, teve anteontem, teve semana passada, teve mês passado, teve durante muito tempo da sua vida. Então o que o profeta faz é ativar na mente dessa mulher algumas coisas. Tem água dentro de casa. Ela não vai na vizinha para buscar água, ela vai na sua própria casa para buscar água para ele. Então existem algumas coisas que Deus faz dessa maneira. Deus começa a te mostrar que foram guardadas e vão ser ativadas a partir do momento que você entender, ou que você ouvir uma voz profética para a sua vida. Indo ela buscar, ele chama ela de volta. Mas ele não estava com sede? Claro que estava. Não era a água que ele queria? Era. Só que ele agora vai ser corvo para a vida dela. Como assim, pastor? Não foi o corvo que abençoou Elias nas torrentes de Querite? Não foi o corvo que trouxe pão e que trouxe carne? E que alimentou tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer? Então, agora vai mudar essa questão. Elias agora vai ser corvo para ela. Vai ser o instrumento de Deus para a vida daquela mulher, para a subsistência. Essa mulher aqui, irmãos, é a primeira na história bíblica que tem um decreto lançado sobre ela.
de que enquanto houver seca, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Tu entende isso? A primeira mulher que de fato vai viver com a certeza de que não vai faltar. Quando ela olha para a panela, tem farinha. Quando ela olha para a botija, tem azeite. Você vai pegar aí. Quando ela olha para a panela, tem farinha. Quando ela olha para a botija, tem azeite. Aí no dia seguinte, aí ela vai fazer o seu alimento. Aí ela olha para a panela, tem farinha. E mês que vem, ela olha para a panela, tem farinha. Ela olha. Então Deus vai começar a te mostrar aqui que a farinha é a representação daquilo que vai ser construído ainda, ou seja, uma massa que vai virar um pão, que vai ser assada e que vai virar um pão. Mas são só esses elementos. Eu já te dei aí, ó, a água, já te dei a farinha e já te dei o azeite. Legal. Mas são só esses elementos? Não. Ela diz assim, olha, traze-me também um bocado de pão. Aí o versículo 12, porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, senão um punhado de farinha numa panela e um azeite numa botija, tá? E vejo que apanhei 2 cavacos. Quantos cavacos? 2. Qual é o objetivo? E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ela fala a respeito de 2 cavacos, irmãos, e ela diz que a partir desses 2 cavacos ela vai morrer, vai comer e vai morrer. E é verdade. Mas como assim, pastor? Ela vai comer e vai morrer? Porque não era possível que 2 cavacos fosse suficiente para assar o pão que alimentaria a vida dela, a não ser que esses 2 cavacos fosse a representação da cruz de Cristo. E quando de fato Cristo vira assim: se você quiser me seguir, apanhe a sua cruz. Ele está falando sobre um processo de crucificação diária. Ele diz assim: para me seguir tem que morrer, não tem jeito. Essa mulher, ela vai tipificar nesses 2 cavacos a cruz de Cristo. E a partir disso, ela diz: nós vamos comer e vamos morrer. A partir do momento que eu tiver contato com os cavacos, eu morro, sabe? E é isso que Deus quer falar conosco. Quando nós de fato nos convertemos, nós morremos para a nossa velha criatura e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, fato é, o que ela está dizendo é real. Então agora eu vou ver outros elementos. Eu vou ver 2 cavacos, e a partir desses 2 cavacos eu vou ver um fogo. Então deixa eu te falar algumas coisas aqui. Tem água dentro da tua casa, tem farinha dentro da tua casa, tem azeite dentro da tua casa, tem fogo dentro da tua casa. Você está achando que não tem nada acontecendo, mas tem um Deus que aquece o ambiente que você vive, que você mora. Por quê? Porque um ambiente aquecido, ele atrai a presença, e uma presença atraída a uma manifestação diferenciada sobre a tua vida. Em nome, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Só isso, pastor? Claro que não. Só havia isso? Claro que não. Havia umas coisas, mas deixa eu tentar te mostrar aqui. Se tem pão, tem presença. Se tem azeite, tem revelação. Se tem água, tem vida. Se tem fogo, tem a presença do Espírito. Se tem 2 cavacos, 2 pedaços de madeira, tem propósito. Como assim, pastor? Sim, propósito. Porque não basta ter uma cruz, ou não bastaria ter uma cruz. Para isso, Paulo vira a igreja de Corinto, no capítulo 1, no seu verso de número 18, e ele demonstra aqui que não havia poder na cruz. Não, pastor, não.
O poder não estava na cruz, o poder estava no sangue que verteu da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele continua dizendo, vamos lá, até o 25: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que como a sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É coisa linda, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós vamos observar que essa mulher, ela começa a olhar para dentro da sua casa e perceber que a casa era muito mais completa do que ela imaginava. Pastor, claro, tinha água dentro de casa, tinha azeite dentro de casa, tinha farinha dentro de casa, ou seja, tinha pão dentro de casa, tinha fogo dentro de casa. Mas não, tinha mais que isso. Ela tinha um espaço, um cômodo vazio. Posso ir de trás para frente para você entender? Então eu vou de trás para frente. Nós vamos ao versículo 20. Olha o que ela tinha. Olha o que diz o verso de número 20 nesse texto. Então clamou ao Senhor e disse: isso é Elias, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhes o filho? Aí o 19, ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou-a nos braços dela e levou-a para cima, ao quarto onde ele mesmo hospedava, e o deitou em sua cama. Compreende? Essa mulher, ela vai ter água, azeite, farinha, fogo e um quarto vazio. Aonde Elias, durante todo aquele período em que ele vai ser sustentado por essa mulher, vai se hospedar. É claro que eu não tenho como deixar de fazer uma analogia com Eliseu, seu sucessor. Eliseu, a sunamita vai construir um quarto, vai colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que todas as vezes que ele passasse, ele se hospedasse na casa dela. Esse quarto era tido no andar de cima, ou seja, haveria a necessidade de uma escada para chegar ao quarto que foi construído. Até aí você entendeu? Esse quarto em que Elias está também é numa pavimentação no andar de cima, mas que faz parte da casa. Então significa dizer que essa mulher tinha, hoje é uma curta reflexão, tá, amados? Essa mulher, ela tinha azeite, água, azeite, ela tinha farinha, ela tinha fogo, e ela já havia construído. Tem coisas que você precisa construir antes da manifestação. Ela já havia construído um quarto no andar de cima.
Existem coisas que você constrói hoje e que Deus estabelece amanhã. Você constrói e não sabe por que está construindo, mas você só constrói porque há um mover do Espírito que te envolve e te faz ver o que ninguém vai ver. Construa hoje e Ele vai se manifestar amanhã, fica tranquilo. Ela constrói, é claro que trata-se de uma viúva. Quer olhar uma outra coisa importante? Essa mulher exercia autoridade sobre seus filhos, sobre seu filho. Autoridade, pastor, autoridade. Olha, qual é a prova disso? Olha, nós vamos comer, eu vou fazer lá um pão, um bolo, eu e meu filho, nós comeremos. Ela cita o filho. Então significa que, mamãe, vocês mulheres são mulheres de oração, abra a sua boca e cite, fale. Nós vamos comer. Não é, e ela cita essa questão do filho, então mostra que essa mulher exercia autoridade sobre a sua casa. Você está entendendo? Não é o fato de ter perdido o seu marido que tirou o chão, a pavimentação dela. Ela sabia que agora, com a perda do marido, ela exerce autoridade sobre a casa. Nós temos perdido a autoridade sobre as nossas casas. Meu filho, que tu me deste, Senhor. Você está entendendo? Quando ela vai fazer o pleito a Elias, ela vai dizer assim: como pode? Em outras palavras, te recebi dentro da minha casa, e agora o Deus que tu serve agora vai tirar o meu filho. Deus confiou nas tuas mãos a tua família, e um dia Ele vai te pedir contas, para que você preste contas da tua família. Deixa eu te falar a respeito de um homem chamado Charles Spurgeon. Esse é um pregador inglês altamente conhecido quando a gente faz principalmente teologia, é alguém que vale a pena citá-lo. E um dia ele foi procurado por um pastor, um pastor iniciante, que o procura e diz assim: eu estou insatisfeito. E ele diz assim: mas por que você está insatisfeito? Ele falou assim: porque o espaço que Deus me deu para pastorear é muito grande, e eu estou insatisfeito com o número de ovelhas que me tem sido confiada. Aí ele pergunta assim, Charles pergunta para ele assim: quantas ovelhas você tem pastoreado? Aí ele diz assim: 100. Aí Charles Spurgeon vira para eles assim: rapaz, são 100 vidas que você vai ter que prestar contas com o Senhor. É coisa beça. Você está entendendo? Quando você um dia terá que prestar conta da família que Deus confiou nas tuas mãos. Não abra mão dela. Não pare de orar por ela. E aí, nós vamos ver que essa mulher, ela tem um quarto vazio dentro de casa. Um ambiente em que depois desse milagre todo, em outras palavras, ela vai chegar para Elias e vai dizer: meu Senhor, eu tenho um quarto aqui no andar de cima. O que isso mostra? Que eu construo aqui, mas no que eu construo aqui, eu construo aqui. Quando você constrói com o Senhor aqui, Ele te dá acesso a um lugar superior. E esse lugar superior é um lugar de intimidade. É um lugar que de repente você não vai todos os dias, ou não está, ou melhor dizendo, não está em todos os momentos ou em todas as horas. Porém, quando você quer ter um a sós com Deus, você procura
o lugar no andar de cima. Só que o lugar do andar de cima agora vai ser ocupado por Elias. Quem é Elias? O profeta. Quem é Elias? O profeta da restauração. Quem é Elias? O profeta da restauração de princípios que haviam sido quebrados. Quem é Elias? Aquele que veio para tirar a mancha. Ó, que coisa! Aquele que veio para colocar ordem dentro de casa. Quem é Elias, irmãos? Elias é a representação do céu na terra. Porque quem era o profeta? O profeta era aquele que Deus falava através dele. Eu já te falei, né? Quem é o profeta? O profeta é a voz de Deus ao povo. Quem é o pastor? O pastor é a voz do povo a Deus. Você entende essa diferença? Então Elias agora é a manifestação de Deus. Elias é a forma que Deus encontra para falar com o povo. Aonde está Elias? No andar de cima, no lugar que foi construído. Mas antes ela teve que dizer para ele: Senhor, eu tenho um quarto no andar de cima. O senhor não quer se hospedar aqui no andar de cima? O senhor não quer ficar dentro da minha casa? Entende? A arca da aliança ficou na casa de Abinadab durante muitos anos. O texto fala em 30, mas quando você vai estudar, podendo ter sido 80 a 90 anos. Quando você vai profundo, não vou nem nisso hoje, né? Mas vamos ficar no superficial. Olha quantos anos e nada acontecia. Até que Davi decide levar a arca da aliança para Jerusalém. E aí ele manda preparar carros novos de bois, sabe? E o texto diz que os bois vão tropeçar. Uzá, que fazia parte da tribo de Levi, dos levitas, mas que não era do clã de tocar nas coisas sagradas. Então você pode fazer parte do que é sagrado e não ter a condição. Você pode fazer parte daquilo que Deus colocou como sagrado e não ser a pessoa para tocar no sagrado. Você entende? Diga amém. Posso ir mais profundo aqui? Você pode ter uma função na igreja, mas vão ter funções que Deus reservou aos seus pastores. É difícil de entender isso. Porque você ganha uma nomenclatura: eu sou da tribo de Levi, mas você não entende que tem função que não é para você. E quando toca a morte, Uzá vai lá bem intencionado, e Davi fica irado, irmãos, mas não toca na arca. Já viu aquele que está irado, mas diz assim: também aí eu não toco. Sabe por quê? Porque o homem foi fulminado. E aí é uma linha teológica que demonstra o porquê que Davi fica desse jeito. Eu vou falar de Elias, eu volto lá para encerrar essa reflexão. Por que ele fica desse jeito? Ele fica desse jeito porque é uma linha que defende que um anjo desce do céu, vem com uma espada e rasga Uzá ao meio, e que os seus órgãos pulam para fora. A intenção era boa, mas ele não tinha condições de tocar na arca. Mas ele fazia parte da tribo de Levi, sim, mas não fazia parte do clã que podia tocar nos utensílios sagrados. Aqui abre-se um adendo: faça a tua função diligentemente. Entenda qual é a tua função no reino. Cumpra. Ponto. E Deus vai se alegrar com você. Mas eu continuo. E aí naquele momento houve um apavoramento.
e agora como é que nós vamos fazer? E perto da estrada, na verdade, só morava perto da estrada os desfavorecidos. Por quê? Porque perto da estrada tem barulho, poeira, movimentação. E perto da estrada tinha uma casa de um homem chamado Obed-edom. Você conhece a história? E aí Obed-edom, na sua simplicidade, ele vira para Davi, para o rei Davi, e diz: meu senhor, se o senhor quiser, a arca pode ficar dentro da minha casa. Aí vamos conjecturar que de repente Davi vira para ele: mas tem espaço? Meu senhor, não é que eu construí um quarto, um espaço que está desocupado, mas vamos melhorar isso. E vamos dizer que a segunda conjectura minha, conjecturar não é pecado, que ele vira e diz assim: meu senhor, vamos fazer uma coisa, eu tenho um espaço que está ocupado, mas eu sou capaz de desocupá-lo pela presença da arca. Então pode ser que alguém construa e esteja com um lugar desocupado, aguardando a presença, e pode ser de alguém que ocupou esse espaço por quem não deveria de ocupar. Você entende? Quando você serve a outros espíritos, quando você serve em outros lugares, quando a sua vida outrora era regida, deixa eu repetir, por uma outra regência. Você lembra daquele endemoniado em Gadá, onde uma legião regia a sua vida, e a partir do momento que ele é liberto, agora ele é regido pela presença de Deus. Deus está dizendo para você que não se serve a dois senhores, sem que a um tu agrade e a outro você desagrade. Não tem como, você vai precisar servir a um único Senhor. Elias, em cima do monte, quando vai descer fogo do céu no Carmelo, ele vai juntar o povo e vai dizer assim: até quando cocheareis entre dois deuses? Se é Baal, siga-o, serve-o; se é o Senhor, serve-o. E a Bíblia diz que o povo ficou calado. Existem coisas na sua vida que Deus hoje está falando e está dizendo: essa manhã é tempo de manifestação, de você virar e dizer: eu quero servir o Senhor. Então eu estou conjecturando aqui, estou colocando duas coisas. Primeiro, se ele tem um quarto ocupado e vira e diz assim: eu quero desocupar esse quarto. Aí você imagina que esse quarto é composto e que você vai ter que chegar nesse quarto e dizer: infelizmente não tem mais espaço para você. Quando você aceita Jesus é dessa forma: eu te servi durante tantos anos, foi bom enquanto durou, mas hoje, ou a partir de hoje, vocês, por favor, peguem as tralhas de vocês, porque aquele que vai entrar preenche todos os ambientes. Imagina que se trata de uma legião, são muitos. E aí eles viram e dizem assim: mas como? Nós somos muitos no ambiente, e você está dizendo que um único é capaz de preencher todo o ambiente? Não há condição. É porque vocês não sabem ou não conhecem o poder dele. Ele preenche o ambiente, porque ele é a própria presença. Você está entendendo? Deus está dizendo que você, quando você vira para o ambiente e diz assim: sai, pelo poder do nome de... E os que não quiserem sair, tira da tua conta e joga na conta do Todo-Poderoso. Diz assim: Deus, eles não querem sair, eu dei uma ordem e eles não querem sair, então não saem pelo meu nome, vocês vão de sair por um nome maior que o meu nome, maior que todos os nomes na terra, acima da terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, em nome de Jesus, saiam. E aí automaticamente a casa vai ficar vazia. Aí a arca da aliança vai entrar na casa de Obed-edom, vai ficar lá por 3 meses. Quanto tempo eu falei, irmãos? Será o suficiente para Davi ouvir dizer
que Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. E agora, conduzir a arca até Jerusalém da forma correta. Por que o boi tropeça? Por que a arca, por que o acidente acontece com Uzá? Quem é o culpado? O culpado foi Davi, que não procurou saber da forma correta, a maneira correta de transportar a arca. Às vezes a nossa impulsividade nos faz agir, e no que nós agimos, nós nos atrapalhamos. Mas eu continuo nessa história. E aí a arca entra na casa de Obed-edom e muda a história de Obed. Legal. Quem era Elias? A representação da arca, da presença. Pegou não? Agora essa mulher tem a presença dentro de casa. O filho morre. Pastor, o fato de ter a presença dentro de casa me impossibilita de viver dificuldades? Claro que não, amados. Mas te garante a vitória. Me impossibilita de viver os percalços da vida? Claro que não. Mas eu achei que quando eu me convertesse, quando você se convertesse, ou quando você se converteu, você ia perceber que haveriam tribulações, mas que elas seriam leve e momentâneas, que iam passar, não ia durar para sempre. Você ia compreender isso. Agora, essa mulher tem dentro de casa azeite, água, azeite, pão, fogo, família e a presença. Você já viu Pedro, quando ele é livre da prisão, em Atos 12? Ele vai passar por 3 portarias. O anjo toca nele, as cadeias se arrebentam, e aí o anjo vira para ele e diz assim: cinge-te. Ele vai lá, ainda meio que sonolento, porque o texto é claro que diz que para ele era como se fosse uma visão, mas era real. Aí ele passa pela primeira portaria, ninguém o vê, passa pela segunda, até que ele chega diante de um portão intransponível. E esse portão se abre automaticamente. Olha o que o texto diz: abriu, o qual se lhe abriu automaticamente. Olha o momento em que Deus se mostra e o momento em que Deus permanece sem ser visto. Compreendeu? Vão ter momentos em que Deus vai se mostrar, o anjo vai com ele, vai acompanhando. Olha o que diz aí, olha o finalzinho do versículo: e saindo, enveredando-se por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Tem momentos em que Deus está e se permite ser visto. Há outros que Ele só vai estar, irmão, você não está vendo, mas Ele está contigo. Você não está vendo, mas Ele está com você. Por quê? Porque agora existe uma casa preenchida por uma presença que é suficiente. Você está entendendo? É um único, não são vários. Não são vários. Eu estou falando porque eu venho de uma família espírita. Eu sei do que eu estou. Não são vários. Não é agora vem a fulana, agora vem o fulano, agora baixou o ciclano. Agora não, é um único Deus que te preenche por completo, sabe? Que te dá tudo que você precisa. Agora Ele vira e diz assim: ó, ou eu ou eles.
Ezequiel, termina, Ezequiel capítulo 8. Olha o que o texto diz. Fala a respeito de uma imagem de ciúmes, de uma deusa que estava sendo conduzida para entrar no templo. Mas vamos lá, no 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Aqui é a representação de Cristo, tá? Era de fogo, dos seus lombos para cima, como o resplendor do metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem de ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, com a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava a imagem de ciúmes a entrar. Era uma deusa, e eles queriam introduzir dentro do templo. Você está entendendo? E ele me disse, versículo 6, aí disse-me ainda: filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Era uma imagem. O Senhor estava do lado de dentro, e enquanto Ele está do lado de dentro, irmãos, a imagem não teve poder para entrar, não teve força para entrar. Mas sabe o que mostra? Que existem alguns lugares querendo tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Enquanto a gente não entende isso, não repreende isso, não coloca para fora, todos os dias, dizendo: há um lugar aqui dentro. Você pode colocar a mão à altura do teu coração assim e dizer: há um lugar aqui dentro que pertence ao meu Senhor, e disso eu não abro mão. Em nome de Jesus, sabe? É isso que importa para a gente. É compreender que a mesma manifestação da arca da aliança na casa de Obed-edom é a mesma manifestação quando Elias vai residir na casa dessa viúva. Por quê? Porque ele era representação, e quando ele representa a presença de Deus, irmãos, aonde a morte, Deus transforma em vida. E existem coisas que Deus permite só para nos testar, para entendermos que problemas virão, mas se tem presença dentro da casa, tem vida dentro da casa. Você está entendendo? Se tem presença dentro da casa, as promessas se manifestam. Sabe aquela canção, as promessas do Pai vão se cumprir? Não lembra? Sou eu, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, enquanto daqui a pouquinho os homens vão vir para o ofertório. Amém? Aleluia. Coloca a letra para a gente, hein? Você canta melhor do que eu. Vão se cumprir na sua vida, não importa o que a realidade. Viverás um. Vamos cantar mais uma vez as promessas do Pai. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida.
não importa o que arreia, viverás. Que está por vir, e serás uma grande nação. Abençoado, tua família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que Deus, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta em nome de Jesus. Levanta, sai da tua tenda, e verás que eu sou o que sou. Nós estamos próximos de terminar, e os homens já podem aqui se prepararem. Mas você observou, repita comigo: o quarto era pequeno, mas a presença imensa. O que é isso? Não cabe num ambiente só, então irradia. Não importa se hoje a sua casa é pequena, o que importa é que a presença é grande. Não importa se os ambientes são pequenos, o que importa é que a presença é imensa. Oh! E qual o lado positivo disso, pastor? O lado positivo é que preenche toda a sua casa, diga amém por isso, mas não é suficiente, e aí ela precisa preencher a casa dos teus vizinhos também, mas que também não é suficiente, e ela precisa preencher todo o seu bairro, mas que também não é suficiente, e preenche todo o seu município, todo o seu estado, todo o seu país, e preenche todos os ambientes. A partir da sua vida você é sal e você é luz, e essa presença, ela vem, sabe, irradia. As pessoas vão dizer, é pequeno, mas tem presença. Repita comigo: é pequeno, mas tem presença. Diga, é pequeno, mas tem presença. Não importa, diga, é pequeno, mas tem presença. E se tem presença, tem Deus manifestando, tem promessa se cumprindo, tem milagre acontecendo, tem filhos voltando para casa, tem marido voltando para casa, tem esposa se reconciliando, porque tem presença. E se tem presença, tem milagre. E se tem milagre, tem aleluia, aleluia,
Você pode dizer aleluia na tua casa, pode dizer aleluia aqui na casa do Pai. Você pode dizer aleluia. Diga assim: tem presença na minha casa. Diga: tem presença. Isso, tem presença, tem revelação, tem manifestação, tem milagre, tem poder, tem tudo isso. Você pode dar uma salva de palmas para Ele?